Olá a todos, é um prazer falar com vocês. Meu nome é Kátia Rafael, sou coach executiva e professora da Fundação Dom Cabral. Hoje iremos abordar um tema que nos instiga a pensar em nossas vidas e carreiras. Como expandir a autoconsciência e tomar as rédeas da minha carreira, sobretudo em momentos como este que estamos passando? Esta é a pergunta central que irá nortear a nossa conversa de hoje. Estamos em meio a uma crise sem precedentes e sem saber ao certo quando tudo isto irá terminar. Estamos conduzindo nossas vidas de modo a nos adaptarmos a esta nova realidade, sem que tenhamos prejuízo, sobretudo em se tratando das dimensões saúde, família, financeiro e profissional. Tenho conversado muito com alguns profissionais, com alguns executivos, neste momento do confinamento, e são pessoas que estão trabalhando em home office. E o que mais eu tenho escutado é o seguinte: elas estão me dizendo que elas estão trabalhando muito e às vezes trabalhando até muito tarde. E que se elas não conseguirem impor o limite, elas vão trabalhar 24 horas por dia. O que eu tenho percebido como ponto principal ou ponto comum entre eles é que todos estão em movimento para uma adaptação e reconciliação aos vários papéis que a circunstância deste momento lhes impõe. Com isto, tenho percebido as pessoas neste frenesi, trabalhando muito e tal, provavelmente como um mecanismo de defesa para a aceitação dessa crise. Afinal, é uma crise que mexe com a nossa pulsão de vida e de morte, que nos coloca em xeque o que nós estamos fazendo da nossa vida. E claro, fazendo um esforço, pois à medida em que eu trabalho bastante, deixo de pensar em minhas angústias diante desta realidade que se configura. Este é um ponto que precisamos estar atentos, pois o nosso impulso é seguir sempre em frente, agindo de forma mecânica e raramente recuando, para nos questionarmos, para percebermos se estamos no caminho certo ou não. Vamos deixando a vida nos levar, como diria Zeca Pagodinho. A vida vai nos levando ou vamos permitindo que ela nos leve? Talvez esse tempo de confinamento e retidão contribua para que possamos refletir e tomar as rédeas da nossa carreira, daquilo que realmente faz sentido para a gente. Para isso, é preciso nos indignarmos, fazermos as nossas próprias perguntas para tentar encontrar o sentido. Então, o que fazer? Para encontrar sentido e tomar as rédeas da nossa vida e da nossa carreira, faz-se necessário fazer as perguntas certas, mas para fazermos essas perguntas temos que explorar lugares inexploráveis ou pouco inexplorados e que são de extrema importância. Precisamos começar por nós mesmos. Precisamos questionar nossos padrões de comportamentos, precisamos questionar nossos pensamentos, nossas crenças e nossos modelos mentais. Precisamos também questionar nossas reações diante das emoções que pouco reconhecemos em nosso dia a dia, pois ao reconhecê-las e aceitá-las, irão nos conduzir para um processo de transformação. Precisamos questionar a forma como lidamos com o mundo e as pessoas no que se refere às relações pessoais e profissionais. Precisamos nos indagar e nos indignar sempre em torno de nossas vidas e de nossas escolhas. Citando uma frase do livro As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera, do autor Remy Sami, que diz o seguinte: gosto muito dessa frase. Quando tudo ao meu redor está indo rápido demais, eu paro e me pergunto: o mundo é agitado ou será que é minha mente? Costumamos pensar que mente e mundo coexistem de forma independente. Sendo assim, percebemos um limite óbvio entre o que passa na mente e o que acontece no mundo. Entretanto, este limite é frágil, ele é permeável e, no fim das contas, ilusório. Exemplo: o mundo não é alegre e nem triste, ele apenas é. Estes sentimentos se originam da projeção
da experiência subjetiva da nossa mente no mundo. Vou dar alguns exemplos. Quando reformamos uma casa, tudo que a gente vê, se a gente sai na rua, se a gente vai na casa de alguém, nós estamos ligados à questão de reforma, de construção. Então é um tipo de janela que eu vejo, é um tipo de piso que eu vejo, é um tipo de tapete que eu vejo numa casa, um tipo de decoração. Então o nosso foco está direcionado para aquilo que estamos vivendo. Vamos dar um exemplo próximo, bem dentro da nossa realidade. O Covid-19. Onde olho, eu fixo a minha mente na necessidade de uma higienização mais apurada. Eu analiso os impactos do distanciamento social nas emoções advindas deste momento, porque, afinal de contas, eu me preocupo com estes impactos. Eu sou psicóloga, então eu tenho uma percepção psicológica que eu preciso entender o que passa na cabeça dessas pessoas ou como elas estão se sentindo em relação ao isolamento social. Ou seja, cada um percebe o mundo, ok? Conforme aquilo que vive, que estuda e formação. Por que eu estou trazendo todos esses exemplos para a nossa conversa? Para mostrá-los como é que a nossa mente determina o mundo que vemos e que vivemos. Ou até mesmo como vamos vivê-lo. E como é fácil tornar tudo isto em nossas próprias armadilhas, à medida em que eu não consigo ter o domínio da minha mente, do meu mundo e da minha própria vida. Por isso, a necessidade de nos perguntarmos sempre e fazermos as perguntas certas. O que está acontecendo comigo? O que estou fazendo com a minha vida? Para onde estou canalizando os meus esforços? O que estou fazendo para a minha carreira? Para ajudar-nos neste processo de reflexão e indagação, podemos nos pautar em algumas disciplinas de aprendizagem para que possamos ampliar a nossa autoconsciência. E para isto precisamos entender nossos processos mentais, revisitá-los e, sobretudo, questioná-los. Peter Senge, em seu livro A Quinta Disciplina, um clássico imperdível para processos de mudança dentro das organizações, nos propõe e nos convida para um reaprender o que já foi aprendido, como pessoa, como profissional e como empresa. Vem utilizando esta teoria como base de sustentação para processos de aprendizagem organizacional, desenvolvimento humano e para a transição de carreira. Quando eu falo transição de carreira aqui, eu estou trazendo N possibilidades, desde a transição de carreira de uma pessoa que quer sair de uma posição para outra, que deseja uma promoção dentro de uma organização, ou que gostaria de identificar novas habilidades, ou até mesmo uma transição de carreira para 60+, ou uma busca de uma oportunidade no mercado. Então, é importante que a gente trabalhe, que a gente faça uma revisão destes modelos para que a gente entenda que a gente possa fazer movimentos de crescimento e de evolução. Para começarmos a exercitar as nossas perguntas e as nossas indagações, vamos começar pela primeira disciplina. A primeira disciplina é da maestria pessoal. Ser maestro de si. Quais são as minhas escolhas? Quais são as consequências das minhas escolhas? Quais são meus objetivos pessoais e profissionais? E o que quero para mim? É nessa disciplina, neste momento, que quando começamos a fazer essa reflexão, nós começamos a ampliar a nossa autoconsciência. E aí nós podemos também fazer algumas perguntas como: o que fiz até hoje na minha carreira? O que ainda não fiz e gostaria de fazer? O que faço? Faço por gosto ou faço por obrigação? Posso fazer melhor do que tenho feito? São perguntas para pensarmos. Às vezes nós não temos respostas. Mas se tivermos as respostas para aquilo que não queremos, já está meio caminho andado. Estamos vivendo um momento em que as pessoas estão se questionando mais sobre equilíbrio de pessoal e profissional. E neste exato momento estamos experimentando trabalhar em home office. E eu lhe pergunto, que escolhas estamos fazendo? Que valores são importantes para a minha vida? Porque, afinal de contas, trabalhar em home office, que talvez para alguns possa ser algo já conhecido, mas para outros era um modelo totalmente diferente. Então, nós temos aí
uma possibilidade de adquirir uma nova forma de trabalhar e de atuar. E para isto, Peter Senge traz a segunda disciplina, que é quando ele nos instiga a refletir sobre os nossos modelos mentais. Ele nos instiga a rever as nossas crenças, a fazer diferente. E algumas perguntas para nossas reflexões. Tenho trabalhado muito, com pouco tempo para minha família, para minha saúde? O que o trabalho significa para mim? Por que eu preciso trabalhar tanto? O que eu estou perdendo? O que eu preciso fazer diferente? Então, são perguntas que vão me tirar do lugar, vão fazer com que eu comece a repensar mais a minha vida, né? E às vezes nos ajuda muito a encontrar as respostas, quando pelo menos sabemos aquilo que nós não queremos, como eu já disse anteriormente. Essas indagações e essas perguntas, elas são necessárias. Parafraseando o Arnon Bergen, do livro Uma Pergunta Mais Bonita, ele fala o seguinte: sempre há uma bela resposta a quem faz uma pergunta mais bela. Terceira disciplina é a disciplina de objetivos comuns, que nos conduz para uma reflexão sobre onde estou, onde vou. Como diz no mineirês, onde tô, para onde vou. E aí algumas perguntas para a gente refletir sobre isso. Este é um ponto importantíssimo que devemos pensar e, claro, fazer essas perguntas. Onde estou é onde eu quero estar? Onde estou, enxergo possibilidades de crescimento de carreira em consonância com o crescimento da empresa? Há alinhamento de objetivos pessoais com empresariais? Como quero estar daqui a 2 anos? Vocês devem estar me perguntando, mas por que você está falando tudo isso num momento como esse que a gente não sabe como que as coisas vão ficar daqui para frente? Como pensar na carreira? Eu convido vocês a aproveitar este momento para vocês pensarem na carreira de vocês, para fazer esses questionamentos, para que vocês consigam sair deste momento, desta crise, mais fortalecidos e mais senhores da vida de vocês. Muito obrigada.